Uma mãe, consumida pela pobreza e pela falta de oportunidades, vê-se diante da decisão mais difícil de sua vida: entregar sua filha para adoção, na esperança de que ela tenha uma vida melhor. Com o coração despedaçado, ela segue em frente, mas a dor da despedida nunca desaparece. Os anos passam, e sua vida continua simples e solitária, marcada por lembranças que nunca se apagam. Até que, em um dia comum, uma batida inesperada na porta muda tudo. Do outro lado, uma mulher milionária a encara com os olhos marejados. Com a voz embargada, traz uma revelação que fará o passado voltar com força total, mudando para sempre o destino das duas. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. Maria sempre soube o que era lutar para sobreviver. Desde criança, a pobreza era sua única companhia fiel. Criada por uma mãe solo, em uma casa humilde de madeira que rangia a cada passo, ela aprendeu cedo que a vida nem sempre era justa. O cheiro de café ralo misturado ao barulho do rádio velho eram memórias que a acompanhavam, junto com a certeza de que o amanhã era sempre incerto. Aos 20 anos, Maria trabalhava como lavadeira para casas de família. Passava os dias debaixo do sol escaldante, esfregando roupas com força, tentando arrancar as manchas difíceis como se, no fundo, quisesse apagar também as dificuldades de sua vida. O salário mal dava para pagar o aluguel de um quartinho simples nos fundos de uma casa velha. Comia o que sobrava dos dias bons, arroz com feijão e, às vezes, um ovo frito. Nos dias ruins, apenas o cheiro da comida alheia lhe fazia companhia. Foi em meio a essa rotina dura que Maria recebeu a notícia que mudaria tudo: estava grávida. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés quando o médico confirmou. As mãos tremiam, o coração disparado. Como ela, que mal conseguia se sustentar, traria um filho ao mundo? A notícia foi um golpe ainda maior porque o pai da criança, um rapaz que conhecera meses antes e em quem depositara uma pequena esperança de futuro, simplesmente desapareceu quando soube da gravidez. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Ele sumiu como fumaça ao vento, deixando Maria sozinha com o medo que crescia no mesmo ritmo que sua barriga. Os primeiros meses foram de um turbilhão de emoções. Maria conversava com o bebê ainda em seu ventre, pedindo desculpas por não poder lhe oferecer uma vida melhor. Minha filha, eu queria tanto te dar um mundo mais bonito do que esse, dizia, enquanto acariciava a barriga já saliente. O tempo passou, e com ele, a angústia de Maria aumentou. Trabalhava até onde conseguia, mas o corpo já não suportava tanto esforço. Os patrões começaram a olhar torto, alguns reduziram os serviços, e o dinheiro, que já era pouco, ficou ainda mais escasso. O medo foi se transformando em desespero. As contas se acumulavam, e Maria sabia que logo o bebê nasceria. Como alimentaria aquela criança? Como garantiria que ela teria algo além de fome e miséria? Foi então que, com o coração em pedaços, Maria começou a considerar o que jamais pensou que faria: entregar sua filha para adoção. Ela passou noites em claro, se revirando na cama dura, chorando em silêncio para não acordar a vizinha do lado. Que tipo de mãe entrega um filho? Ela se perguntava. Mas, no fundo, sabia que o verdadeiro amor era abrir mão. Não por falta de sentimento, mas porque queria que sua filha tivesse algo que ela nunca teve: uma oportunidade. O dia do parto chegou. Foi uma madrugada de dores intensas, de gritos abafados e suores correndo pelo rosto. No pequeno hospital público, entre lençóis ásperos e paredes frias, Maria deu à luz uma menina de pele macia e olhos profundos. Quando a enfermeira colocou o bebê em seus braços, ela sentiu o tempo parar. Era a coisa mais linda que já havia visto. Os dedinhos minúsculos se fecharam ao redor do seu polegar, e Maria soube que jamais esqueceria aquele toque. Minha pequena, me perdoa, murmurou, com lágrimas rolando pelo rosto. 2 dias depois, com o coração esmagado, Maria preencheu os papéis. Ela assinou com a mão tremendo, como se,
ao escrever seu nome, estivesse rasgando um pedaço da própria alma. Maria segurava sua filha nos braços com uma mistura de amor e desespero. O pequeno corpo da bebê parecia tão frágil, aninhado contra o peito dela, como se também soubesse que aquele momento era o último que teriam juntas. O tempo parecia suspenso, e cada segundo se arrastava com o peso de uma despedida irreversível. Ela se sentou na beira da cama do pequeno quarto que alugava, embalando a menina suavemente. O sol da manhã atravessava a cortina fina, lançando raios dourados sobre a pele delicada da criança. O rostinho rosado, os olhinhos ainda inchados de sono, a boquinha minúscula que abria e fechava sem emitir som. Maria tentava gravar cada detalhe, porque sabia que, dali a algumas horas, tudo seria apenas uma lembrança. A bebê se remexeu, e Maria passou os dedos pelos fios ralos de cabelo, sentindo a textura macia sob a ponta dos dedos. Será que ela vai se lembrar de mim? Pensou, sabendo que a resposta era não. Sua filha cresceria sem saber quem a trouxe ao mundo, sem jamais ouvir sua voz cantando baixinho para acalmá-la nas noites frias. O choro veio de repente, sufocante. Maria se inclinou e pressionou um beijo demorado na testa da filha, sentindo a pele quente contra os lábios. Me perdoa, minha pequena. Eu te amo tanto. Sussurrou, as lágrimas caindo e molhando a mantinha fina que cobria o bebê. A fome apertava o estômago de Maria, mas não era por falta de comida, era a dor da decisão que pesava sobre ela. Desde que assinara os papéis, o coração doía como se estivesse sendo rasgado em 1000 pedaços. Mas o que poderia fazer? O leite da menina estava acabando, as contas estavam atrasadas, e Maria mal conseguia se sustentar. Ela tentou se enganar, repetindo para si mesma que estava fazendo o melhor. Que sua filha teria um lar, uma família estruturada, talvez até pais que pudessem lhe dar tudo aquilo que Maria nunca teve. Um teto seguro, comida na mesa, roupas limpas, escola, um futuro. Mas nenhuma dessas certezas amenizava o vazio dentro dela. O relógio na parede marcava 10 horas quando as batidas suaves na porta ecoaram pelo quarto silencioso. Maria congelou. Ela sabia o que aquilo significava. O tempo havia acabado. Seu coração começou a bater tão forte que parecia que iria rasgar o peito. Ela respirou fundo, tentando reunir forças para se levantar, mas as pernas estavam fracas. A assistente social, uma mulher de meia-idade com um olhar compreensivo, a esperava do outro lado. Maria abriu a porta com a bebê ainda apertada contra o peito. A assistente olhou para ela com ternura, entendendo a dor daquela mãe. Não era a primeira vez que via aquela cena, e, com certeza, não seria a última. Está pronta, Maria? A mulher perguntou, com voz gentil. Maria não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, embora a palavra pronta soasse cruel. Como uma mãe poderia estar pronta para entregar seu próprio filho? A caminhada até o carro foi longa, mesmo que fossem apenas alguns metros. Maria segurava a bebê como se pudesse protegê-la daquele destino, como se ainda pudesse mudar de ideia. Mas ela sabia que não podia. Elas entraram no carro da agência de adoção. Maria olhava pela janela, vendo as ruas passarem embaçadas pelo véu de lágrimas que não paravam de cair. O cheiro adocicado da pele da bebê ainda preenchia o ar, e Maria queria gravar aquele aroma em sua alma. Ao chegarem à instituição, um prédio simples com paredes bege e brinquedos espalhados pelo pátio, a assistente pediu para que Maria entrasse. Ela hesitou. Suas mãos tremiam. Mas então, mais uma vez, olhou para a filha. Aquela menininha inocente merecia mais do que ela podia oferecer. Maria engoliu o choro e caminhou até uma sala pequena e silenciosa. Lá dentro, uma moça de olhar doce esperava para receber a criança. A mulher se aproximou devagar, respeitando aquele momento tão delicado. Você quer segurá-la uma última vez? Perguntou a assistente.
Maria sentiu e abraçou a filha com toda a força que podia sem machucá-la. Ela beijou cada parte do rostinho da bebê, a testa, as bochechas, as mãozinhas que se fechavam e abriam sem consciência do que acontecia. Eu te amo, meu amor, sussurrou. Sempre vou te amar. E então, com o coração se partindo, Maria estendeu os braços e entregou sua filha para outra mulher. No momento em que a bebê deixou seus braços, Maria sentiu como se tivesse perdido um pedaço da própria alma. A sala girou ao seu redor. Ela queria gritar, queria pegar a filha de volta, queria correr e fugir dali. Mas ficou parada, olhando. A assistente social lhe deu um tempo, mas logo tocou de leve seu ombro. Podemos ir, Maria. Ela não respondeu. Apenas assentiu com a cabeça, tentando reunir forças para se mexer. Antes de sair, olhou uma última vez para a bebê, que agora dormia tranquila nos braços da outra mulher, alheia à dor que sua mãe sentia. A porta se fechou atrás de Maria. E foi ali, do lado de fora daquele lugar, que ela finalmente caiu de joelhos e desabou em lágrimas. A rua parecia girar, o mundo havia perdido as cores. A única coisa que restava agora era um vazio esmagador e a lembrança daquele último toque. Maria não sabia o que o futuro traria. Mas tinha certeza de uma coisa: jamais esqueceria sua filha. O tempo passou. A bebê que Maria entregou para adoção agora tinha um novo nome, uma nova casa e uma nova família. Seu nome agora era Isabela. Ela foi adotada por um casal que, aos olhos do mundo, tinha tudo. Ricardo e Helena eram empresários bem-sucedidos, viviam em uma mansão espaçosa com um jardim impecável e estavam casados há anos. O que faltava em suas vidas era um filho, um vazio que tentavam preencher sem sucesso. Quando encontraram Isabela no abrigo, tão pequena e delicada, sentiram que finalmente estavam completos. Desde o primeiro dia, Helena a segurou com um amor profundo, prometendo que faria de tudo para dar a ela a melhor vida possível. E assim foi. Isabela cresceu cercada de carinho e conforto. Seu quarto era amplo, decorado com tons suaves e móveis elegantes. O berço, de madeira nobre, contrastava com os lençóis bordados à mão. Diferente da vida humilde que teria tido com Maria, agora ela vestia roupas finas, usava laços de cetim nos cabelos e tinha brinquedos importados que qualquer criança sonharia em ter. Conforme crescia, sua infância parecia perfeita. Helena e Ricardo a levavam para passeios em parques luxuosos, viagens internacionais e a matricularam nas melhores escolas. Mas, apesar de tudo, algo dentro de Isabela sempre parecia incompleto. Desde pequena, Isabela sentia que era diferente. Enquanto outras crianças comentavam sobre a semelhança com os pais, ela olhava para os rostos de Helena e Ricardo e não via nada em comum. Ela tinha cabelos escuros e ondulados, enquanto os deles eram lisos e claros. Seus olhos carregavam uma profundidade que, às vezes, nem ela mesma entendia. Os anos passaram, e a inquietação cresceu com ela. Quando completou 7 anos, durante um jantar com os pais, perguntou inocentemente: "Mamãe, de onde eu vim?" Helena, que já esperava essa pergunta um dia, respirou fundo e sorriu com ternura. "Meu amor, você veio do nosso coração." Isabela franziu o senho. "Mas como assim?" "As outras crianças têm a barriga da mamãe delas." Ricardo olhou para Helena, e ela sentiu, decidindo que era hora da verdade. "Filha, você é adotada. Isso significa que você nasceu de outra mamãe, mas que nós te escolhemos para fazer parte da nossa família." A menina ficou em silêncio por um tempo, assimilando a informação. Seus pequenos dedos giravam a borda do copo de suco à sua frente. "Mas, quem era minha primeira mamãe?" Helena acariciou seu rosto. "Nós não sabemos muito sobre ela, minha querida, mas temos certeza de que ela te amava muito. Tanto que te deu a chance de ter uma vida melhor."
Isabela não entendeu completamente o que aquilo significava, mas sentiu algo apertar dentro do peito. Uma saudade estranha de alguém que nunca conheceu. Com o passar dos anos, Isabela seguiu crescendo dentro do luxo, cercada de oportunidades que muitas crianças jamais teriam. Era uma excelente aluna, falava mais de um idioma e tinha amigos que a admiravam por sua inteligência e carisma. Viajava para lugares que pareciam saídos de filmes, conhecia culturas diferentes, vivia sem preocupações financeiras. Mas, sempre que olhava seu reflexo no espelho, a dúvida persistia. De onde eu vim? Quem eu realmente sou? Ela tentava esconder esse sentimento, pois sabia que Helena e Ricardo a amavam profundamente. Eles nunca fizeram distinção entre ela e um filho biológico. Para eles, Isabela era o centro de tudo. Mas dentro dela, uma voz sussurrava: há uma parte da sua história que ainda não foi contada. Aos 16 anos, a curiosidade se tornou necessidade. Ela passava horas na internet, pesquisando sobre adoção, tentando entender se poderia descobrir algo sobre sua mãe biológica. Mas os documentos da adoção eram confidenciais, e seus pais nunca souberam detalhes sobre Maria. Foi então que Isabela tomou uma decisão: ela precisava descobrir suas raízes. Essa busca iria mudar sua vida para sempre. O tempo avançou mais ainda, e Isabela não era mais a garotinha curiosa que fazia perguntas inocentes sobre seu passado. Agora, era uma mulher feita, forte, decidida e milionária. Com o sucesso dos negócios herdados de sua família adotiva e seus próprios investimentos, ela conquistou um império. Sua vida era rodeada de luxo, morava em uma cobertura imponente, dirigia carros importados e frequentava eventos exclusivos da alta sociedade. Mas, por dentro, algo ainda estava incompleto. Apesar de ter tudo que o dinheiro podia comprar, Isabela sentia que uma peça essencial da sua história estava faltando. A dúvida que nasceu na infância nunca a abandonou: quem era a mulher que lhe deu a vida? Ela passou anos tentando sufocar esse desejo. Afinal, não queria magoar Helena e Ricardo, que foram pais amorosos e dedicados. Mas cada vez que olhava no espelho, os traços de um passado desconhecido pareciam lhe encarar de volta. E então, numa noite silenciosa, Isabela tomou uma decisão. Ela iria descobrir sua origem. O primeiro passo foi contratar um investigador particular. Eu quero saber tudo sobre minha mãe biológica, disse, entregando os poucos documentos que tinha sobre sua adoção. O homem, experiente e discreto, assentiu e começou a busca. Os dias se passaram. Depois semanas, Isabela sentiu que sua vida estava em suspenso. Era como se estivesse à beira de uma verdade que sempre a espreitou, mas que nunca teve coragem de encarar de frente. Então, numa tarde chuvosa, o telefone tocou. Encontramos algo, disse o investigador. O coração de Isabela disparou. Sentada no elegante escritório de seu apartamento, Isabela recebeu o dossiê com mãos trêmulas. O nome dela é Maria Aparecida dos Santos. O nome ressoou na mente de Isabela como um eco distante. Maria. Era um nome simples, comum, mas para ela, agora carregava um peso imensurável. Ela ainda está viva? Sua voz saiu quase num sussurro. Sim. Morando no mesmo bairro humilde onde você nasceu. O investigador colocou uma foto sobre a mesa. Isabela prendeu a respiração ao ver a imagem de uma mulher de cabelos grisalhos, pele marcada pelo tempo, vestindo roupas modestas. Ela parecia cansada, mas havia algo nos olhos dela, algo que fez o coração de Isabela se apertar. Aquele olhar, tão parecido com o seu. Ela teve outros filhos? Perguntou, sentindo o peito apertado de emoção. O investigador balançou a cabeça. Pelo que descobrimos, não. Depois de entregar você para adoção, Maria nunca mais teve filhos. Isabela sentiu um nó na garganta. Aquela mulher, será que pensava nela?
Será que se arrependia? O silêncio tomou conta do ambiente. O investigador observou Isabela por um momento e então disse, com a voz baixa: ela mora sozinha. Trabalha como costureira e leva uma vida simples. Nunca saiu da cidade. Isabela fechou os olhos. Por anos, imaginou todos os tipos de cenários para sua mãe biológica. Talvez fosse uma mulher que seguiu em frente, teve outros filhos, construiu uma nova vida. Mas agora sabia a verdade. Maria não seguiu em frente. Ela ficou no mesmo lugar. E agora, Isabela precisava tomar uma decisão. O que faria com aquela informação? Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Deitou-se na cama macia, rodeada de luxo, mas sua mente estava a quilômetros dali, em um pequeno bairro esquecido pela cidade. Ela cresceu acreditando que foi deixada para trás. Mas agora, uma dúvida nova a assombrava. E se sua mãe biológica também tivesse sofrido com a separação? E se, ao invés de abandono, aquilo tivesse sido um sacrifício? Na manhã seguinte, tomou sua decisão. Ela iria até lá. Iria bater na porta daquela mulher. E, finalmente, descobrir toda a verdade. Dentro de uma casa simples, com paredes marcadas pelo tempo e móveis antigos, Maria terminava mais um dia de trabalho. Suas mãos calejadas seguravam um pedaço de tecido sobre a velha máquina de costura. Seus olhos, cansados pelos anos de batalha, se esforçavam para terminar os últimos pontos antes de finalmente poder descansar. A vida nunca foi fácil. Os anos passaram, e Maria continuou vivendo na mesma casa modesta onde morava quando tomou a decisão mais difícil de sua vida. Desde aquele dia, nunca mais segurou sua filha nos braços, nunca mais ouviu sua risada, nunca mais soube como era sua voz. O tempo não apagou a dor. Todas as noites, quando fechava os olhos para dormir, a imagem da bebê envolta em um cobertor fino ainda vinha à sua mente. Será que estava bem? Será que era feliz? Ela nunca teve coragem de procurar. Temia saber a verdade. E se sua filha tivesse crescido com raiva dela? E se não quisesse vê-la? Ou pior, e se tivesse sido entregue a uma família que não a amou? Essas dúvidas a acompanharam por toda a vida. Até que, naquela noite chuvosa, o destino bateu à sua porta, literalmente. Toque, toque, toque. Maria estremeceu. A essa hora da noite, quem poderia ser? Colocou a costura de lado, ajeitou o xale sobre os ombros e caminhou até a porta. O coração acelerou sem motivo aparente, como se algo dentro dela já soubesse que aquele momento mudaria tudo. Ao abrir, seus olhos se depararam com uma jovem mulher, alta, elegante, vestida com roupas finas e cabelos perfeitamente alinhados. Mas não era isso que chamou sua atenção. Foi o olhar. Um olhar que Maria reconheceria em qualquer lugar. Os mesmos olhos que a encararam há tantos anos, no dia em que ela deu seu último beijo naquela bebê indefesa. Seus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de qualquer palavra ser dita. A jovem estava parada, imóvel, como se também estivesse em choque. A boca abria e fechava, sem conseguir falar. Parecia lutar para conter as emoções que transbordavam. Então, finalmente, num sussurro trêmulo, ela falou: "Eu sou a filha que você entregou para adoção." O mundo parou. Maria sentiu as pernas fraquejarem. Segurou-se no batente da porta, tentando manter o equilíbrio, enquanto seu coração batia tão forte que parecia ecoar por toda a casa. Por um momento, ela acreditou que estava sonhando. Seria possível? Seu olhar correu pelo rosto daquela mulher deslumbrante. Sim, havia semelhanças. O formato do rosto, os traços delicados, mas principalmente, o olhar. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado de Maria. "Filha." A voz dela saiu em um fio. A jovem assentiu,
os olhos também brilhando. Aquele era o momento pelo qual Maria sonhou e temeu por tantos anos. E agora, ali estava sua filha, de pé na sua frente, carne e osso, real, viva. E chorando. Maria não pensou duas vezes. Deu um passo à frente, hesitante, ainda sem acreditar, e então fez o que seu coração gritou para fazer. Abraçou a filha. Um abraço forte, apertado, daqueles que tentam recuperar anos de distância. Isabela demorou um segundo para reagir, como se ainda estivesse processando tudo, mas logo retribuiu. Afundou o rosto no ombro da mãe biológica e chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Por anos, ela sentiu que faltava algo dentro dela. Agora, sentia que finalmente havia encontrado. Maria acariciou os cabelos da filha, enquanto lágrimas silenciosas molhavam seu rosto. Minha menina, ela sussurrou, com a voz embargada. As duas se olharam, ainda sem acreditar que aquele momento estava acontecendo. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro daquela casa, o tempo parecia ter parado. Duas almas separadas pelo destino, finalmente reunidas. E, naquele instante, uma nova história começava a ser escrita. Me perdoa, Maria balbuciava entre lágrimas. Me perdoa, minha filha. Eu nunca quis te abandonar. Nunca. Ela segurava as mãos de Isabela com força, como se temesse que, a qualquer momento, tudo desaparecesse e aquilo não passasse de um sonho. Isabela também chorava, mas um pequeno sorriso se formava entre as lágrimas. Eu não vim aqui para cobrar nada, mãe. Eu só precisava te ver. Precisava saber quem você era. Maria olhou fundo nos olhos da filha, o coração ainda aos pulos. Você é feliz? Isabela hesitou por um momento. Sim, disse, sincera. Eu tive tudo o que uma criança poderia querer. Uma casa segura, pais que me amaram, oportunidades. Maria sentiu, limpando as lágrimas com as costas das mãos trêmulas. Então eu fiz a coisa certa, murmurou, quase para si mesma. Mas Isabela segurou suas mãos novamente. Mãe, você se sacrificou por mim. Mas nunca deveria ter sentido que precisava desaparecer da minha vida. Maria sentiu mais lágrimas quentes descerem pelo seu rosto enrugado. Eu te procurei durante toda a minha vida, dentro do meu coração, mesmo sem saber quem você era. Isabela continuou, com a voz embargada. Maria levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Eu sonhei tantas vezes com esse momento, confessou. Mas sempre achei que você me odiaria. Isabela olhou para ela com ternura. Como eu poderia odiar alguém que me deu a vida? Maria desabou novamente em lágrimas e segurou o rosto da filha com as duas mãos, como se precisasse sentir que aquilo era real. Minha menina, minha pequena. E as duas se abraçaram novamente. Um abraço que selava anos de distância, anos de dor e dúvidas. Um abraço que curava feridas que pareciam impossíveis de serem fechadas. Maria respirou fundo, tentando se acalmar. Eu quero saber tudo sobre você. Sobre a sua vida. Me conta, filha, como foi crescer longe de mim? Isabela sorriu, enxugando os olhos. Você tem tempo? Porque eu tenho uma vida inteira para te contar. Maria soltou uma risada embargada. Eu tenho todo o tempo do mundo. Naquela noite chuvosa, duas almas que um dia foram separadas pelo destino finalmente se reencontraram. A noite se alongou na pequena casa de Maria. O tempo lá fora parecia indiferente àquele reencontro, mas dentro daquela sala, cada segundo era precioso. A mesa simples, que antes só via solidão e lembranças dolorosas, agora testemunhava algo raro e belo, o recomeço de uma história que o destino parecia ter interrompido. Maria e Isabela conversavam como se precisassem recuperar o tempo perdido em uma única noite. E como foi sua infância?
Maria perguntou, segurando as mãos da filha sobre a mesa, temendo que, se soltasse, aquilo tudo desaparecesse. Isabela sorriu com carinho. Foi boa. Eu tive pais amorosos, que sempre me deram tudo o que podiam. Estudei nas melhores escolas, viajei pelo mundo. Mas, sabe, mãe? Maria estremeceu ao ouvir aquela palavra. Mãe. Durante tantos anos, achou que jamais voltaria a ser chamada assim. Sempre faltava algo dentro de mim. Sempre senti um vazio que eu não sabia explicar. Maria abaixou os olhos, sentindo uma pontada no peito. Filha, eu sinto muito. Isabela segurou suas mãos com firmeza. Não. Eu não estou dizendo isso para te culpar. Pelo contrário. Agora que te conheço, entendo que esse vazio nunca foi abandono, foi saudade. Uma saudade que eu nem sabia que tinha. Os olhos de Maria se encheram d'água mais uma vez. Aquele era o presente mais bonito que poderia receber, a certeza de que sua filha não sentia rancor, mas sim amor. O amanhecer de uma nova vida. O tempo passou voando naquela noite. Quando perceberam, o céu já começava a clarear, tingindo tudo com um tom alaranjado suave. O cheiro de café fresco enchia a casa. Maria, sem nem perceber, tinha voltado a agir como mãe, preparando algo para Isabela comer, arrumando a mesa, certificando-se de que a filha estivesse confortável. Era engraçado. Passaram tantos anos separadas, mas aquele instinto materno nunca a deixou. Isabela observava cada gesto da mãe com carinho. Como poderia ter passado a vida sem saber de onde vinha? Como poderia ter demorado tanto para encontrar aquela mulher tão forte, tão amorosa? Agora, tinha certeza, não importava quanto tempo passaram afastadas, o que realmente valia era o que fariam dali para frente. Isabela já sabia o que queria. Maria sentou-se na cadeira de madeira antiga, segurando sua xícara de café com as duas mãos para aquecê-las. O frio da manhã era cortante, mas nada comparado à sensação quente que dominava seu peito. Isabela olhou em volta, observando cada canto daquela casa humilde, cada detalhe que contava a história de sua mãe biológica. Foi então que tomou coragem e disse: Mãe, eu quero que venha morar comigo. Maria arregalou os olhos, surpresa. O quê? Minha filha, eu não posso. Minha vida é aqui. Isabela sorriu, inclinando-se um pouco para a frente. Sua vida pode ser onde você quiser. Você passou anos sozinha, lutando para sobreviver. Agora, eu quero cuidar de você. Quero te dar tudo que você nunca teve. Quero te dar conforto, paz, e principalmente, quero que façamos parte uma da outra daqui para frente. Maria sentiu o coração acelerar. Era um sonho bom demais para ser verdade. Mas então, lembrou-se de todas as noites frias, de todas as vezes que olhou para a porta na esperança de que sua filha voltasse um dia. E agora, sua filha estava ali, diante dela, lhe dando a chance de viver um novo começo. Maria respirou fundo, tentando conter a emoção. Tem certeza? Você já tem sua vida. Não quero ser um peso para você. Isabela segurou suas mãos com carinho. Mãe, você nunca foi um peso. Foi minha primeira história de amor. Maria desabou em lágrimas mais uma vez. Não era um sonho. Era real. E pela primeira vez em anos, ela sentiu que o futuro não era mais uma estrada solitária, mas sim um caminho cheio de esperança e amor. Nos dias que seguiram, Maria arrumou suas poucas coisas. Não precisava de muito. A única coisa que importava agora era que, pela primeira vez em décadas, ela não estava mais sozinha. Quando saiu pela porta de sua casa humilde, carregando uma pequena mala, olhou para trás uma última vez. Aquela casa guardava muitas memórias. Algumas felizes, outras dolorosas. Mas ela não precisava mais viver no passado.
Agora, tinha um futuro. E tinha uma filha. Isabela abriu a porta do carro e segurou sua mão com um sorriso caloroso. Pronta para essa nova vida? Maria enxugou uma lágrima que teimava em cair e assentiu. Mais do que nunca. O motor do carro ligou, e enquanto se afastavam daquela rua, Maria sentiu algo dentro dela se transformar. O vazio que carregou por anos, finalmente estava preenchido. Ela encontrou sua filha. E sua filha a encontrou. O carro luxuoso cortava a estrada, deixando para trás a pequena casa onde Maria viveu por tantos anos. Ela observava a paisagem passar pela janela, o coração acelerado. Aquilo era real? A vida simples e sofrida que ela conhecia estava prestes a mudar. Mas o que a deixava mais nervosa não era o conforto que a esperava na nova casa, e sim o encontro com os pais adotivos de Isabela. Como eles reagiriam? Será que a julgariam? Será que achariam que ela estava ali para tirar algo deles? Mãe, você está nervosa? Isabela perguntou, percebendo o aperto discreto das mãos de Maria no colo. Maria tentou sorrir, mas a expressão denunciava sua inquietação. Filha, eles são boas pessoas? Isabela riu baixinho. São as melhores. Eu tive muita sorte. E agora, quero que eles tenham a sorte de conhecer você. O carro entrou por um imenso portão de ferro, revelando um jardim bem cuidado, uma fonte reluzente e uma casa que mais parecia um palácio. Maria nunca tinha visto nada igual. Ela engoliu em seco. Minha Nossa Senhora! Isabela segurou sua mão com carinho. Vem, mãe. Eles vão amar te conhecer. Ao descer do carro, Maria sentiu as pernas bambearem. Nunca imaginou que pisaria em um lugar como aquele. A porta da mansão se abriu antes mesmo que Isabela tocasse a campainha. Um casal elegante, de cabelos grisalhos e sorrisos calorosos, apareceu no alto da escadaria. Maria soube na hora. Aqueles eram os pais que criaram sua filha. O homem deu um passo à frente, a voz grave e serena. Então, você é a Maria? Ela ficou sem jeito. Como responder? O que dizer? Antes que conseguisse encontrar palavras, a mulher de olhar doce caminhou em sua direção e, sem hesitar, a abraçou. Maria congelou. Não esperava aquilo. O abraço era acolhedor, como se não houvesse julgamento, apenas respeito. Obrigada. A mãe adotiva sussurrou, ainda segurando Maria com carinho. Maria fechou os olhos, e as lágrimas que tentou conter escaparam. Obrigada? Mas, eu... A mulher se afastou um pouco, segurando as mãos de Maria. Obrigada por ter trazido ao mundo essa menina maravilhosa. Obrigada por ter feito o que achou certo, mesmo que tenha doído. Nós somos gratos a você, Maria. Maria olhou para Isabela, que sorria emocionada. Não havia rancor ali. Não havia disputa. Só havia amor. Eu só queria que ela fosse feliz, Maria murmurou, a voz embargada. O pai adotivo, um homem sério, mas com olhos gentis, assentiu. E foi. E ainda é. E agora, com você aqui, ela está ainda mais feliz. Naquela noite, Maria sentou-se à mesa de jantar mais elegante que já vira. Os talheres brilhavam, os pratos eram finos, e a comida, a comida. Um verdadeiro banquete. Mas nada ali a fazia se sentir deslocada. O que realmente importava era que, naquela mesa, havia um lugar para ela. Os pais de Isabela queriam saber tudo sobre sua história, sua vida, seus sentimentos. E, pela primeira vez em muito tempo, Maria sentiu que sua voz importava. Ela não era apenas uma mulher que abriu mão da filha. Ela era uma mãe. E agora, fazia parte dessa família. Naquela noite, ao deitar na cama macia, Maria olhou para o teto e sorriu.
O destino havia testado de todas as formas possíveis, mas no final, o amor sempre vence. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.